Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a vereadora e professora Maria Diogo, a nossa entrevistada do dia, para a gente falar de uma audiência pública que acontece hoje na Câmara Municipal. Vereadora, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana Cristina, um prazer mais uma vez estar aqui no Grupo RCN News com vocês, para poder divulgar essa nossa grande audiência que vai acontecer hoje, a primeira encabeçada pelo nosso mandato e no qual a gente convidou as vereadoras Evalda e Sirlene, né? Foi uma proposição do nosso mandato e nós entendíamos que nós precisávamos juntar a mulherada toda, né? Juntar todo mundo que faz parte do Legislativo para que a gente fizesse um grande evento hoje para a gente discutir de fato, né? A violência contra a mulher em Três Lagoas e o alto índice de feminicídio no nosso município, né? Que a gente sempre foi liderança no estado, né? E liderança até no país, né? E nós não queremos isso... Esse tipo de liderança. Nós não queremos esse tipo de liderança. Nós queremos cada vez mais buscar soluções e saídas para que, de fato, esse tipo de violência não ocorra no município de Três Lagoas. Pois é, a gente acabou de relatar, inclusive, 2 ocorrências aí final de semana. Todos os dias, praticamente, tem registro de violência contra a mulher. E hoje vocês vão estar debatendo esse assunto. Como que vai ser essa audiência pública? Então, vai ser uma audiência pública com alguns convidados, algumas convidadas, né? Nós fizemos a seguinte divisão. Por parte do meu mandato, eu vou convidar 2 pessoas, a Evalda 2 pessoas e a Sirlene 2 pessoas. E a gente achou importante convidar a vice-prefeita, a Vera Helena, né? Porque ela é a secretária de assistência social, que é a rede de atendimento, né? Às vítimas... as mulheres que são vítimas de violência doméstica, né, e feminicídio em Três Lagoas, e achamos importante convidar a delegada, né, a delegada, de fato, é a pessoa, a instituição que tem todos os dados estatísticos aqui de Três Lagoas, e convidamos também uma advogada, né, Laura Achilles, o nome é meio difícil, por isso que eu fiquei meio... aqui, Laura Achilles, e convidamos algumas outras pessoas aí também para estar falando um pouco sobre esse tema, que é um tema tão relevante. Eu acho que é uma pauta, eu vejo que é uma pauta de extrema importância para o momento que a gente vive hoje no país. Exatamente. E as pessoas terão oportunidade de se manifestar durante a audiência pública, professora? Sim, após as falas nós abriremos algumas perguntas, né? Para que as pessoas possam se manifestar, possam dar sugestões, porque você sabe que de toda a audiência pública ela é feita não puramente só para a gente fazer discussão e debate, mas a audiência pública é para que a gente delibere algumas coisas no final, né? E que a gente pontue essas estratégias que a gente vai ter aqui no município de Três Lagoas e, inclusive, encaminhe aos órgãos competentes. Que políticas públicas a senhora acha que pode ser melhorada, que precisa para a gente combater essa cultura? Porque é o que eu falo, gente, como que todos os dias existe ocorrência contra a mulher? Em Três Lagoas é uma média de 4 ocorrências por dia de violência doméstica. Como que se combater essa cultura? Quais políticas públicas a senhora acha que é preciso? Eu acho que além das políticas públicas que a gente já tem, que são as redes de enfrentamento e atendimento à violência contra a mulher, isso aqui que está na minha mão chama-se Aula da Cidadania, Ana Cristina. Uhum. Essa Aula da Cidadania é a aula publicada todos os anos pela FETEMS, pela nossa federação. Eu estive lá esse último final de semana e na sexta-feira nós tivemos um seminário também para debater o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, né? E como você pode ver aqui, a pauta que estampa aqui é a questão do feminicídio. Porque embora o feminicídio agora, nos últimos anos agora tem aumentado a pena, a gente percebe que isso não tem feito com que os dados regridam, né? Então, assim, por quais caminhos caminhar? Por onde a gente deve seguir para que, de fato, a gente comece a conscientizar as pessoas sobre essa pauta tão importante que é combater a violência contra a mulher? Eu, particularmente, eu acredito que seja pela educação. Ninguém assim me tira da minha cabeça que tem que ser pela educação. A FETEMS vem fazendo esse trabalho há anos, a gente encaminha essa aula da cidadania para todas as unidades de ensino, e embora nós, professores, não sejamos formados para estar falando sobre determinados assuntos,
Aqui não há um aprofundamento sobre o ponto de vista de cada pauta que é dita aqui. Aqui, na verdade, é uma coisa mais pro geral, para que as pessoas tenham uma noção do que está acontecendo no Brasil, no Estado, e quais são as novidades que vêm sendo inseridas nesse tema tão importante aí que a gente vê nos últimos tempos, né? Então, assim, eu acredito que seja pela educação. Eu acredito que esse tema deveria ser incluído ou como um tema transversal, né? Não só nesse período que é o dia 8 de março, porque quantos alunos e alunas nossas vê o pai agredindo a mãe? São milhares. São milhares. Quantos alunos, às vezes, estão na sala de aula, estão tristes, estão aborrecidos porque presenciaram alguma coisa no dia anterior. Então, eu acredito que tenha que ser pela educação. Mas tem uma coisa também que me intriga muito, assim, esse sentimento de posse que os homens têm sobre as mulheres ao ponto de querer cercear todo e qualquer direito que as mulheres tenham, né? Isso é uma coisa que me intriga muito. O que a gente pode fazer também nesse sentido, que é a questão do patriarcado, que já vem de décadas, né? Isso já vem de décadas, mas essa coisa do sentimento de posse, o que é isso que leva esses homens a ficarem enfurecidos, odiosos, a ponto de cometer violência quando não chega a um feminicídio, né? Então, eu penso que tem que ser pela educação, a educação de casa. Acho que a primeira política pública teria que ser pela educação, além das políticas públicas que nós já temos, que são as redes de atendimento e as redes de enfrentamento, né? Acredito também que a questão da mulher, de fato, ser uma mulher independente, livre, ela ter um trabalho, entendeu? Acesso ao mercado de trabalho. Eu acho que isso também é um fator preponderante, porque muitas vezes os homens nem aceitam isso, né? Que a mulher seja livre e tenha independência financeira. Às vezes isso é até um fator, na relação, isso é um fator de briga, né? Porque muitos homens não aceitam isso. Mas eu acho que o fato da mulher ter essa liberdade e estar no mercado de trabalho e ter sua própria independência, isso também é fundamental, né? Eu acho que nessa seara toda aí, nessa onda de violência que a gente vê no país, né? Porque nessa aula de cidadania aqui, eles colocam que foram 65 feminicídios cometidos no estado de Mato Grosso do Sul em 2023 e em 2024. Isso é um dado importante, fora o alto índice de violência contra as mulheres cometidos que não chegaram a feminicídio, né? Então, assim, é uma loucura. Nosso estado é o quarto maior violento, né, contra as mulheres, do índice de feminicídio. A gente acompanhou esse final de semana um movimento em Campo Grande, solicitando uma secretaria estadual de mulheres, né? Porque nessa palestra que a gente teve sexta-feira, até teve uma palestrante que colocou um dado interessante. Nós nunca tivemos uma secretaria estadual de mulheres aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Eu não sabia disso. Nós já tivemos coordenadorias, né, de mulheres. Agora a gente tem subsecretaria e sempre ficou entre essas duas coisas. Subsecretarias de mulheres ou coordenadorias. Mas eu acho que outra coisa importante para nós mulheres, tanto nos municípios quanto nos estados, é fazer a disputa na dotação orçamentária das LDOs da vida. Porque assim, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Porque não basta que você tenha uma rede de enfrentamento, que você tenha uma delegacia da mulher, que você tenha um CRAM, como aqui em Três Lagoas tem, se a gente não tem recursos para operacionalizar políticas para as mulheres, né? Não basta também, na minha opinião, vamos voltar ao caso da Vanessa Ricardes, que é aqui de Três Lagoas, e que foi minha aluna no ângulo. Não basta que a gente tenha, por exemplo, uma mulher como uma Vanessa Ricardes, que era super inteligente, independente, já tinha um trabalho, né? Enfim. E mesmo assim, ela acabou se envolvendo numa relação que foi uma relação, né, violenta e que levou ao feminicídio dela, né? Mas eu vejo que no caso da Vanessa Ricardes, ela deixou, o fato dela ter deixado aquele áudio, que se não fosse aquele áudio que ela deixou, não teria
sido aberta tantas discussões com todas as instituições e órgãos, executivo, legislativo e judiciário. Então, o fato dela ter deixado aquele áudio é péssimo, é ruim dizer isso, que precisou mais uma mulher morrer para que as instituições, de fato, pudessem estar rediscutindo essa questão de novo. Mas o que a gente percebeu naquele áudio? É que os protocolos não foram cumpridos da maneira que deveriam ter sido cumpridos, né? Então, assim, existe uma série de fatores no meio disso aí que eu gostaria de citar aqui, porque muitas vezes as pessoas falam, os protocolos não foram cumpridos. Mas a gente precisa saber também como que o Estado tem trabalhado com esses servidores. Tem dado formação continuada? Essas pessoas que trabalham nesses órgãos, elas têm sido valorizadas salarialmente, como a gente... Que a nossa luta da educação é essa, eu acredito que a deles também, você entendeu? Então, eu acho que há uma série de questões envolvidas aqui que precisam ser rediscutidas nesse cenário. Eu também, às vezes, fico preocupada com a criação da Secretaria Estadual. Até que ponto a criação de uma Secretaria Estadual vai ser tão salutar? Porque eu penso assim, criar uma Secretaria Estadual da mulher e não colocar, de fato, alguém que represente e legitime as mulheres, nós vamos chover no molhado, né? Então, ou fortalecer os órgãos que a gente já tem, né? Talvez seja mais interessante a gente ir na linha do fortalecimento dos órgãos que a gente já tem, tanto no município quanto no estado. Aqui, inclusive, o prefeito até se reuniu com o Poder Judiciário na tentativa, me parece, de criar a Casa da Mulher Brasileira aqui em Três Lagoas também, né? Sim, essa pauta da Casa da Mulher Brasileira é uma pauta... Eu não sei se você acompanhou a nossa campanha, mas é uma pauta nossa, né? Porque na nossa opinião, assim, na minha opinião, Maria Diogo, como cidadã mesmo treslagoense, por que Três Lagoas não tem uma Casa da Mulher Brasileira ainda, sendo a terceira maior cidade do estado, tendo o terceiro maior PIB, sendo a terceira maior arrecadação do estado? Uma cidade onde se cometem tantos feminicídios. Então, eu acho que os olhares e a atenção deveriam ser voltados para o nosso município. Eu sei que até a Vera Helena, que já é secretária de Assistência Social, ela também tem esse sonho de trazer a Casa da Mulher Brasileira para cá, né? Então, eu acho que a gente deve unir forças, né? E, de fato, a gente está buscando uma agenda com a ministra, né, da mulher, que é a Cida Gonçalves, que é amiga nossa, que já esteve aqui em Três Lagoas por 2 vezes dando palestra no nosso sindicato, entendeu? Que é uma pessoa atuante nessa área. Tanto é atuante que voltou, né? Nesse retorno do governo Lula, ela voltou e continua sendo a nossa ministra da mulher. E isso nos orgulha muito pelo fato dela ser sul-mato-grossense, né? Então é isso, Ana Cristina, esse debate nosso, esse grande debate nosso hoje e essa primeira audiência pública é justamente para que a gente possa estar debatendo, conhecendo os dados aqui de Três Lagoas, né? A Vera Helena também vai falar sobre as